começar mais uma aula de hoje. Como sempre, lá no nosso caderno, nós vamos escrever Escola Municipal de Ensino Fundamental Modesto José Moreira. Bálsamo, né? Nossa cidade, 3 de março, dia 3 do mês de março, que é o mês que nós entramos, de 2021, que é o nosso ano. Professora Amanda, terceiro ano E, ok? Bom, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre sistema de numeração decimal, representação, composição e leitura dos números até 999. Eita, Laia, hein? Agora o negócio ficou sério. Então vamos lá. Nós vamos já direto pular para o nosso livro, da página 17 até a página 22 de matemática. E vai ser o mesmo sistema da aula anterior. A professora vai fazer, vai explicando para vocês, vai falando como vocês vão fazendo. O livro já está com a resposta aqui no slide da professora, porém gostaria que vocês fizessem sem olhar. Terminou? Volto aqui nos meus slides para ver se eu acertei. Não acertei? Vê o que errou, o porquê errou, tá bom? Então vamos lá. Bom, aí lá na página 17, começamos assim, ó. Sistema de numeração decimal. O que é isso, hein? Há muito tempo, o ser humano descobriu que podia usar o corpo para contar e medir. Com os dedos das mãos, ficava mais fácil a contagem. Como tem 10 dedos, a contagem passou a ser feita em grupos de 10. Os hindus iniciaram essa maneira de contar e registrar a contagem. Depois, os árabes aperfeiçoaram esse sistema. Hoje, podemos representar qualquer quantidade assim, reunindo os elementos em grupos de 10, usando e combinando os 10 símbolos, chamados dígitos ou algarismo indo-arábicos, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Ao fazer isso, estamos trabalhando o sistema de numeração decimal. Ou seja, o que nós vimos nesse texto? Que há muito tempo atrás, os seres humanos descobriram que podiam usar o corpo para contar, né? Porque eles não tinham uma calculadora, não tinha algo para poder contar, então eles descobriram que com o corpo eles podiam contar. Então, quando eles iam contar, eles usavam os dedos das mãos. E como nós temos 10 dedos nas mãos, a nossa contagem passou a ser feita de 10 em 10. Então, o nosso sistema ele é de numeração decimal. Então, a partir daí, é muito mais fácil quando você quer contar, a gente faz grupinhos de 10. Bom, quando o número é muito grande, vou lá, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Separo, tem um grupinho de 10. Separo mais 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Separo mais um grupinho de 10. E assim vai ficar fácil para depois eu poder juntar toda aquela quantidade e saber qual o valor que nós temos, tá? Mas nós vamos entender mais isso através das atividades. Bom, aí vem aqui, ó. Representação, composição, decomposição e leitura dos números até 999, usando o material dourado. Vamos lá relembrar de como nós usamos o nosso material dourado. Nosso material dourado é um exemplo de que nós usamos os números decimais com a base 10, que através de 10 formamos uma dezena, através de 10 dezenas formamos uma centena. Então vamos ver isso daí. Observe essas imagens. Então aqui eu tenho uma caixa de canetas vermelhas, 100 unidades, ou seja, essa caixa contém 100 canetas. Essa outra caixa temos canetas vermelhas, 10 unidades. Então aqui nós temos um pacote com 10 canetas. E aqui eu tenho uma caneta só. Marcelo comprou 3 caixas, 2 pacotes e 8 canetas vermelhas avulsas.
Veja o total de canetas representando com o material dourado. Então, aí vem o uso do nosso material dourado, o porquê que nós usamos a base 10. Porque se a gente fosse contar caneta por caneta, o tanto que o Marcelo comprou, a gente não ia demorar muito tempo. Então, o que nós percebemos aqui? Que o Marcelo comprou 3 caixas. Cada caixinha nós vimos que tem 100. E lá no nosso material dourado, o material que nós utilizamos para representar o número 100 é a nossa barra, a nossa placa, perdão, a nossa placa. Aqui nós contém 100. Então, nós usamos a placa para representar o número 100. Se Marcelo comprou 3 caixas, então eu vou representar com material dourado. Uma placa, 100. 2 placas, 100. 3 placas, 100. Bom, 2 pacotes. Então, se ele comprou 2 pacotes, cada pacote vem 10 canetas. Lá no material dourado, o material que nós usamos para representar o número 10, que é a nossa dezena, é a nossa barrinha. Se ele comprou 2 pacotes, então eu vou ter que ter 2 barrinhas. 10, 10. E comprou 8 canetas avulsas, ou seja, cada caneta avulsa equivale a 1. Então, se ele comprou 8 canetas, a unidade é representada no nosso material dourado pelo cubinho. Se ele comprou 8, então nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Certo? E aí, professora, mas eu montei agora. Afinal, quantas canetas que o Marcelo comprou? Vamos ver? Primeiro, vamos ver aqui, ó. Eu tenho 100, mais 100, mais 100. Então, eu tenho 100, 200, 300. Mais 2 barrinhas de 10. 10, 20. Então, 320. Mais 8 cubinhos de uma unidade. 320. 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328. Ok? Então, através do material dourado, nós descobrimos que ele tem 328. Vamos decompor esses números? O que é isso, professora? Decompor. É como se nós fôssemos espedaçar o número. O que é? Esse número 328, nós temos que decompor ele, porque cada número existe um valor posicional. Não é à toa que eu coloquei o número 3 aqui. Não é à toa que eu coloquei o número 2. Não é à toa que eu coloquei o número 8. Então, esse número 3 aqui, qual é o valor posicional dele? Ele vale 300. Porque eu tenho 328 canetas. Então, este 3 aqui, ele me refere a 300. Este número 2, qual que é o valor posicional dele? 20. Ele me remete ao número 20. E esse número aqui, simplesmente 8. Então, através disso, nós temos 328. Aqui não está mostrando através do quadrinho da centena, dezena e unidade, que é muito mais fácil. Vamos olhar aqui na continuação da página 18. O número 328 tem 3 algarismos. Observe que posição de cada algarismo no número é muito importante. Então, aqui nós temos a nossa caixinha da centena, dezena, unidade. Então, vamos colocar o número 328. E foi o que nós vimos agora anteriormente, que esse 3, o valor posicional dele é 300, que esse 2 é 20 e que esse 8 é 8. Por quê, professora? Quando eu vou colocar na caixinha da centena, da dezena e da unidade, tudo fica muito mais fácil. Quando eu não sei fazer o valor posicional de cada número, coloco nessa caixinha. Então, aqui eu coloquei 3, 2, 8. Se o 3 está na casinha da centena, cada centena vale 100. Olha o próprio nome, centena. Isso me remete ao número 100.
100. Se eu tenho 3 centenas, então eu tenho 100, 200, 300. Eu tenho 3 vezes o número 100. Então, portanto, o valor posicional é 300. Dezena. A dezena me remete ao número 10. Então, cada dezena é equivalente a 10. Se eu tenho 2 dezenas, quer dizer que eu tenho 20, porque eu tenho 10 mais 10 eu tenho 20. E esse 8 na casinha da unidade? É simplesmente o número 8, porque a unidade ela chega até o número 9. A hora que vai para o número 10 já vira uma dezena. Então, sempre o número na unidade é equivalente a ele mesmo, tá? Então, vamos lá. Indique com quantas canetas Marcelo vai ficar neste caso. Se comprar mais 2 pacotes de caneta. Então, ele tinha 328. Se ele comprar mais 2 pacotes de canetas, quanto será que ele vai ficar? Olha quanto que vale cada pacote. Tentem fazer sozinhos, tá? Se comprar mais uma caixa e mais uma caneta avulsa, olha quanto que tem na caixa. Olha a caneta avulsa. Se comprar mais 4 canetas avulsas, se ele comprar mais 4 canetas avulsas, tentem responder. Bom, vamos lá. Marisa comprou 6 caixas, 2 pacotes e 5 canetas avulsas. Veja a representação do material dourado. Então, nós colocamos o material dourado de acordo com o que a Marisa comprou. 6 caixas. Cada caixa é equivalente a 100 canetas. Então, para representar no material dourado, o material que me representa o número 100 é a plaquinha. Então, se é 6 caixas, eu ponho 1, 2, 3, 4, 5, 6 plaquinhas. 6 plaquinhas de 100, porque era 6 caixas e cada caixa continha 100 canetas. 2 pacotes. Então, 2 pacotes, cada pacote valia 10. Tinha 10 canetas dentro. Qual que é o desenho, Qual é o material que utilizamos para representar o número 10? Isso, a barrinha da dezena. Se eram 2 pacotes, então 10, outra barrinha de 10, 2 dezenas. E 5 canetas avulsas. Quando é menos de 10, a gente representa com um cubinho, que é o valor da unidade. Aí vem as perguntinhas. Qual número indica quantas canetas Marisa comprou? Nossa, professor, vamos ter que contar caneta por caneta? Não. Vamos lá observar no material dourado. Então, nós tínhamos 6 placas. Cada placa é equivalente a 100. Então, nós temos 100, 200, 300, 400, 500, 600. 600. 2 barrinhas de 10. Então, eu tenho 610, 620. Mais 5 cubinhos, 620, 621, 622, 623, 624, 625. Então, nós temos 625 canetas que Marisa comprou. Quantos algarismos tem esse número? Vamos contar quantos algarismos? Quantos algarismos esse número é composto? 1, 2, 3. Então, este número ele é composto por 3 algarismos. Complete o quadro. E aí, nós temos o nosso quadrinho da centena, dezena, unidade. Vamos colocar o nosso número aqui dentro, ó, 625. Opa! Aí vem a perguntinha. Qual o valor posicional do algarismo 6 neste número? Então, esse número, o número 6, neste número grandão aqui, 625, o valor posicional dele é aqui na centena. Se é 6 centenas, é igual a 600, porque é 6 vezes o número 100, 6 vezes a centena. E do algarismo 5?
Esse algarismo 5 aqui, qual que é o valor posicional dele? Simplesmente 5, porque ele está na casinha da unidade. Então, ele é o valor dele mesmo. Como é a decomposição desse número em centenas, dezenas e unidades? Então, o número 625 é igual a 600 mais 20 mais 5. E como se lê esse número? 625, certo? Continuação da página 19. Usando desenhos de ficha. Relembre o código para representar números com desenhos de ficha. Use as fichas da página 219 do meu bloquinho. Então, vocês podem ir lá pegar na 219, na página do meu bloquinho, que vai ter essas imagens para vocês poderem usar. Então, aqui nós temos, através de imagem, aqui não é o material dourado, mas a representação dele. Um retângulozinho, né? Um quadradinho representando a centena, uma barrinha representando a dezena e uma bolinha representando a unidade. Agora veja que o número dos alunos do período da manhã da escola em que Laura estudava, representado com desenhos de fichas e complete. Então, aqui nós temos duas fichinhas de 10, então nós temos duas fichinhas de 100, perdão. Então, nós temos 100, 200. 4 barrinhas que equivale a uma dezena, equivale a 10. Então, nós temos 210, 220, 230, 240. E nós temos 8 bolinhas que representam a unidade. Então, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248. Então, que número que nós temos? 248. Decomposição, vamos despedaçar esse número, vamos decompor esse número. Então, 248. Se eu for decompor esse número, eu vou ter 200 mais 40 mais 8. O próprio nome já diz, gente, ó, 248. A gente prestar atenção no sonzinho, a gente já vai saber. E leitura, 248. E aí vocês vão fazer a mesma coisa aqui nessa atividade. É os desenhos das fichas. Vocês vão colocar o número e vão decompor. E a leitura, o número e a decomposição, o número e a decomposição. Ok? Aqui, vocês vão consultar um calendário e completar com o número de dias de cada mês em um ano que não é bissexto, em um ano normal. Então, vocês vão completar com 31, 28, 31, 30, 31, 30 e assim por diante. E aí, nós vemos que, no total, nós temos 365 dias. E aqui nós vamos decompor o número 365. 300 mais 60 mais 5. E represente ao lado o número com desenhos de fichas. Se vocês fossem desenhar as fichinhas referente a esse número, quais fichas vocês desenhariam? Primeiro, 3 quadradinhos, porque cada ficha representa 100. 6 barrinhas, porque cada barrinha representa 10. Juntando 6 eu tenho 60. E 5 bolinhas da unidade. Bom, próximo. Usando dinheiro, notas de 100, notas de 10 e moeda de 1. Vamos usar as notas de 100 e 10 reais e moedas de 1 real do meu bloquinho, lá de novo, das páginas 221 a 228, para resolver as atividades a seguir. Ana quer comprar uma bicicleta. Observe o dinheiro que ela tem. Então, a Ana quer comprar uma bicicleta, ela tem isso aqui, ó.
2 notas de 100, 3 notas de 10 e 6 moedinhas de R$ 1. Vamos organizar essa quantia? Foi o que a professora disse. Ela tem 2 notas de 100, 3 notas de R$ 10 e 6 moedas de R$ 1. Composição: 200, porque ela tem 2 notas de 100, mais 30, porque ela tem 3 notas de 10, mais 6, porque ela tem 6 moedinhas de R$ 1. Nós lemos, então, 236. Aí vem a perguntinha. A. Complete o quadro abaixo e descubra o preço da bicicleta à vista, em reais, a partir dos valores dados. Então, quanto será que custa essa bicicleta, hein? Vamos descobrir através do valor que está dizendo aqui. Uma nota de 100. Se eu tenho uma nota de 100, eu tenho 100. Simplesmente 100. 5 notas de 10. Se eu tenho 5 notas de 10, eu vou ter o valor de 50. 10, 20, 30, 40, 50. E se eu tenho 8 moedas de R$ 1, eu vou ter R$ 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Juntando isso, 100 mais 50 mais 8, o preço da bicicleta é 158. Aí vem a pergunta: qual é o preço da bicicleta? 158. Como se lê essa quantia? R$ 158, porque nós estamos falando de sistema monetário, estamos falando de dinheiro. O dinheiro de Ana é suficiente para comprar essa bicicleta? Justifique. Sim, porque a Ana tem R$ 236. A bicicleta é R$ 158. Portanto, a Ana tem mais dinheiro do que o valor da bicicleta. Ufa, tudo bem? Se a aula foi muito rápida, vão parando, vão fazendo para não ter problema. Qualquer dúvida, pode chamar a professora aqui, tá bom? Grande beijo, fiquem com Deus.